E hoje começamos a série de sabatinas promovidas pela TV Brasil Central com os candidatos a prefeitos das eleições municipais deste ano, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A ordem de entrevistas foi definida por sorteio. Nesta quarta-feira, 14 de setembro, recebemos aqui o candidato a prefeito pelo Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, Bruno Felipe. A entrevista também será transmitida pelas rádios Brasil Central AM e FM. O candidato terá 15 minutos de entrevista e o último minuto será destinado a considerações finais. Este tempo será contado a partir de agora. Boa noite, candidato. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. O senhor tem carreira, é professor, atua na cidade de Aparecida de Goiânia, mas nós gostaríamos de saber se o senhor tem experiência administrativa e por que quer ser prefeito de Aparecida de Goiânia. A experiência que eu carrego comigo é uma experiência de docência. Eu sou professor há 11 anos, formado em História pela UEG, e a experiência em administração é muito pequena, trabalhei em alguns escritórios, enfim, auxiliei lá no começo mesmo da minha vida profissional, mas depois só me dediquei à educação. A questão da candidatura como um todo, ela carrega a marca de uma discussão que é coletiva. Ela não é uma candidatura minha, não sou um candidato de mim mesmo, mas candidato de um coletivo, e é a marca desse coletivo e dessa atuação coletiva que a gente quer trazer para pesar na administração de Aparecida. Muito bem, um problema muito comum que nós observamos ao longo de tantos anos, que é o transporte público, e nós sabemos que muitos cidadãos de Aparecida se deslocam constantemente para Goiânia a trabalho. Qual a sua proposta, candidato, para que a melhoria aconteça nessa área? Nessa área a gente precisa de mudanças radicais e, é claro, isso exige coragem e compromisso do poder público com o povo e não com um conglomerado de empresas que há décadas vem dando o mesmo tipo de problema. Não adianta falar de mudanças paliativas, não é só uma questão de criar novas linhas ou mesmo de revisar planilhas de horários, a gente precisa exigir compromisso. O transporte coletivo, agora no tempo da pandemia, ele se transformou em fonte disseminadora do Covid. Nada foi feito em relação a isso. O silêncio dos nossos governantes, ele é ensurdecedor, porque ele fala muito sobre o projeto deles. Com o PSOL vai ser diferente, porque o nosso compromisso é com o povo da periferia que gasta até 2 horas para chegar no trabalho. E essa realidade precisa mudar. A gente vai enfrentar o sistema. Em 2021 foi um ano de muitas perdas, trabalhadores sendo demitidos, empresários, empresas quebrando, as pessoas esperam, e 2020, né? Em 2021 a gente espera que seja o fôlego, a retomada da economia, né? Qual a sua proposta, candidato, em relação a esta retomada? A gente pensa que o poder público ele tem uma função na vida do cidadão do município como um todo, bem como o Estado e a União, né? Mas, do ponto de vista do poder municipal, a gente pensa em fomentar pequenos negócios, o empreendedor de maneira geral, a gente pensa em fomentar isso através de políticas públicas de financiamento e pensar de que maneira o poder público pode estar mais presente na vida desse empreendedor, desse pequeno empresário, que sim, foi abandonado mesmo. O que foi feito de maneira bastante tímida e, enfim, as demissões, eu sou um grande exemplo disso, elas estão ocorrendo, né? Já aconteceu na minha família, está acontecendo todos os dias na periferia e o nosso povo precisa ser socorrido. Mas não é só isso, é também valorizar o servidor público, para que o servidor público tenha dignidade, estabilidade e para que o poder público, né, o trabalhador que presta um serviço para a população, ele possa ser a vitrine do poder público, ele possa ser de fato, ele possa levar de fato um serviço eficaz para quem precisa, seja na saúde, seja na educação, que a gente tem compromisso de revolucionar, porque somos uma chapa de professores, né? Então eu penso que a gente pode agir nessas duas frentes, né? Atuando junto à iniciativa privada, fomentando o negócio na pequena e média empresa e com os empreendedores, e atuando também na valorização significativa do servidor público, que também vai precisar de um olhar carinhoso nessa época de bolsonarismo e de guedismo que quer acabar com o servidor. Muito bem, candidato Bruno Felipe, nós sabemos que segundo o ranking de saneamento básico que foi feito pelo Instituto Trata Brasil, publicado em março deste ano, Aparecida é o 7º município do país com pior índice de atendimento de água. Nós temos aí 64,9% de acesso e também a 9ª com pior índice de coleta de esgoto. Isso também considerando no ranking envolvendo 100 maiores cidades do Brasil. A pergunta é, qual melhoria o
senhor tem de proposta para essa área? Primeiro dia na prefeitura, a gente vai pegar o orçamento e olhar tudo aquilo que é gasto supérfluo. O que eu considero que é gasto supérfluo? Propaganda, né? Pessoa contratada por cartão de político para bater ponto. Enfim, essa galera toda vai, infelizmente, para eles, para nós, felizmente, no interesse do povo de Aparecida, a gente vai enxugar o orçamento em tudo o que é desperdício e reverter 100% dos recursos para melhorias justamente nessas áreas. Quando eu falo de democratizar a infraestrutura, eu estou me referindo ao fato de que a gente precisa levar a 100% de Aparecida atendimento de esgoto, água, asfalto, creche, e daí é zerar o déficit de creche, não é paliativo. Por quê? Porque democracia só existe de verdade no dia que o nosso povo tiver acesso a todas essas coisas. Não tem democracia enquanto tiver mãe sem creche para colocar o filho, enquanto tiver criança sem escola para ir, enquanto tiver trabalhador sem transporte, e enquanto tiver faltando saneamento e asfalto. Em Aparecida, eles asfaltam tirando par ou ímpar, né? Par, essa rua eu asfalto. Ímpar, não, essa daqui você deixa. Está uma coisa horrível aquilo ali. Né? Ou então se asfalta, depois se quebra o asfalto para colocar a rede de esgoto, para mexer na desperdício de dinheiro público. Planejamento, gestão eficiente, escutando os melhores especialistas, melhores práticos, melhores exemplos no Brasil e no mundo. É isso que o PSOL quer trazer para Aparecida. Você falou, candidato, em relação a enxugar os gastos da prefeitura. Uma das suas propostas também é revisionar os super salários ali da prefeitura, inclusive do próprio prefeito. Como que o senhor pretende fazer isso? Bom, eu tomo essa minha candidatura pelo PSOL como uma candidatura do coletivo, e é uma missão, não é uma nova profissão que eu quero adquirir, eu sou professor. Daqui 4 anos, quando eu voltar para a sala de aula, eu quero poder fazer isso com a maior tranquilidade possível, e para isso eu preciso combater privilégios, porque não estou aqui pedindo privilégio para mim. O Bruno não quer ser candidato, não quer ganhar a prefeitura de Aparecida para ter privilégios de super salários que beiram aí, né, os milhares. Isso não. Eu ganho X, eu não preciso começar a ganhar X elevado a 10, eu quero começar a cortar o privilégio pelo salário do prefeito para me poder moralizar a administração pública e poder propor, com a moral que é necessária, que isso seja repetido em diversas outras áreas. Porque esse dinheiro precisa estar onde ele é necessário. Eu não posso virar para uma mãe que tem um filho que não tem creche e dizer que a prefeitura não tem dinheiro para construir essa creche se eu ganho muito acima daquilo que já é privilégio. Muito bem, outro tema muito colocado é a reclamação da população, as demoras em pronto atendimento. Muita da população de Aparecida não consegue ter esse atendimento e uma resposta rápida na saúde. Qual a sua proposta para que sejam solucionados esses temas? A proposta, ela passa por investimento real, e a gente vai buscar esse investimento onde for possível e onde for preciso buscar. Seja moralizando o orçamento, seja de fato priorizando, Por quê? Porque saúde de fato será a prioridade diante do desemprego que a gente tem, muitas pessoas vão precisar agora do atendimento do SUS, e eu vivi na pele o que é ter atendimento negado por falta de médico e por falta de atenção do poder público e da política pública em Aparecida. Eu precisei do SUS, como muitos precisaram do SUS, e ali o problema não é bem o SUS, mas a ausência de um investimento real. Então só tem uma receita para isso, que é investimento real. O PSOL vai buscar ele onde for preciso, dialogando com quem for preciso dialogar, porque nós não demonizamos a política. Conosco não tem essa de nova política, não. Nova política é o que criou o Bolsonaro. Conosco tem política de verdade. E na política de verdade a gente dialoga no interesse do povo, que é ter saúde, educação e segurança. Candidato Bruno Felipe, do PSOL, a gente já falou de micro e pequenos empreendedores, empresas lá de Aparecida de Goiânia, mas a gente tem que ressaltar que Aparecida é a segunda população do estado, é o terceiro maior PIB de Goiás e corresponde a 6% do total de riquezas produzidas aqui em Goiás. Aparecida deixou nos últimos anos de ser uma cidade dormitório e passou a criar emprego para os aparecidenses. Qual a estratégia do senhor para modernizar, ampliar e desenvolver os polos industriais ali de Aparecida de Goiânia? Bom, os polos industriais, eles são uma coisa muito positiva, sobretudo do ponto de vista da arrecadação. É uma receita de sucesso. Essa receita de sucesso, ela precisa ser mantida, é claro que pensando como é que essas desonerações e esses incentivos que são oferecidos, eles podem de fato ser revertidos em benefício para o trabalhador que está ali, porque não adianta criar emprego se o emprego é precarizado. E se o emprego é precarizado, ele não melhora a vida de ninguém. E eu estou muito assustado com o que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos, né? Que é uma ideologia que não faz sentido algum de que o trabalhador ele precisa ser submetido a uma condição de quase escravidão para poder ter trabalho, porque é melhor ter trabalho do que... Não é bem assim.
A gente precisa trabalhar, mas trabalhar com dignidade, e esse diálogo eu quero estreitar, e sim, vai ter espaço para incentivo, vai ter espaço para ampliar, mas eu quero pensar a localidade, porque a Aparecida é enorme e tem trabalhador que gasta até 2 horas para chegar nos polos, isso dificulta arrumar emprego lá. Então eu quero que isso se espalhe para outras regiões da cidade, eu quero criar essas condições e eu quero pensar nessa circunstância na qual o trabalhador vai estar submetido, porque sim, a gente prioriza o trabalhador porque o PSOL é de esquerda e tem lado. Muito bem, o senhor está pleiteando aí a vaga para prefeito de Aparecida e a área de atuação como professor. Então, a minha pergunta é, o senhor sabe das dificuldades que a área da educação sofreu durante a pandemia, durante o ano de 2020? Quais são as propostas, conhecendo a área de atuação de professores, para que a educação de Aparecida cresça? Agora não dá mais para enganar as pessoas. Agora vai ter que pensar o número de aluno por sala, agora vai ter que pensar em infraestrutura, agora vai ter que pensar modelos de fato revolucionários de ensino, né, que integrem e não excluam, que pensem a criança, mas que pensem também o professor, que é parte indispensável desse trabalho. Se falava muito ali de educação no lar, educação em casa, eu acho que as pessoas viram o quanto isso é de fato uma utopia do ponto de vista de você tentar deixar o professor para lá. Eu acho que a gente precisa valorizar o profissional da educação. Quando eu falo do profissional da educação, não é só o professor, mas os técnico-administrativos, o professor, a infraestrutura, pensar em escolas que de fato abriguem os nossos alunos com o máximo de conforto possível e a segurança, porque em termos de pandemia, não adianta mais pensar só o conforto, mas também a segurança, a salubridade do ambiente. E isso exige revolucionar a educação. O Brasil vai ter que fazer isso, não é só Aparecida, mas eu, enquanto professor, quero participar ativamente desse processo. Se possível, lá, junto com todo mundo. Nós temos alguns dados aqui do Atlas da Violência, retratado dos municípios brasileiros de 2019. Aparecida registrou 6,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Proporcionalmente ao número de habitantes, é recordista em casos de homicídios intencionais do estado. Qual o plano do senhor, em parceria com o estado, visão da segurança pública ali para o município de Aparecida de Goiânia? Democratizar radicalmente a infraestrutura, levando lazer, esporte, arte e tudo isso para a periferia, que é para onde é mais preciso. Enquanto a gente não levar a população, de fato, a ocupar os espaços públicos, a violência vai estar ocupando esse espaço. Então, a gente quer discutir política pública de maneira racional, mas dizendo, olha, é preciso priorizar isso, é preciso pensar que enquanto a gente não fizer, de fato, essa política pública de democratizar a infraestrutura, o lazer, o acesso à cultura e através de um incentivo e de uma presença real da prefeitura, a gente vai estar enxugando o gelo com relação ao problema da segurança. E não adianta só arma, não, porque só arma resolvesse, a gente já tinha resolvido lá no Império. Nós estamos no Brasil, República 2020. Então, chegou a hora de pensar de maneira eficiente. É isso que a gente propõe. Muito bem, nós estamos caminhando para o final do tempo. O candidato Bruno Felipe é do PSOL e a pergunta é: qual a principal bandeira do partido PSOL e até onde isso influenciará suas decisões caso ganhe a eleição para prefeito de Aparecida? A principal bandeira é, de fato, a educação, porque é preciso olhar para o futuro. Então, eu quero que aquelas pessoas em Aparecida, o cidadão aparecidense, ele tenha cidadania plena e volte a sonhar com o futuro através de um processo educacional eficiente e que acolha. A bandeira é amor, mudança e educação. E é possível, com o ano que a gente está vivendo, com as dificuldades que nós estamos enfrentando diante de uma crise mundial e que todas as pessoas estão em dúvida realmente do que sentem? É possível se a gente politizar o povo, explicar o projeto e dizer que isso é para o futuro e que todo mundo precisa construir junto. Tá certo. Candidato, o senhor agora tem, então, 1 minuto e 49 para a gente continuar conversando, para caminhar para as considerações finais. A gente está falando de propostas de campanha. Existe algum ponto que o senhor merece destaque? O PSOL ele quer promover uma espécie de orçamento participativo radical em Aparecida de Goiânia. Eu quero destacar isso porque essa é a base de tudo que a gente quer construir. Eu não quero escutar o povo só por ocasião da eleição, porque foi isso que excluiu o povo da política e criou esses fenômenos nefastos que a gente precisa enfrentar na política hoje. Chegou a hora de integrar o povo e perguntar durante todos os momentos de mandato eletivo o que ele quer, o que ele deseja, porque essa é a real política, a política de fato. Não é a nova política, essa é o execro, mas é de fato a política real, trazer o povo, perguntar, consultar e construir essa democracia radical pela base, não pelo topo. 1 minuto para as considerações finais. Candidato, a câmera, senhor. Justamente para poder colocar em prática esse projeto, que é um projeto bonito,
que é um projeto novo, que é um projeto da base e do coletivo, não é só do professor Bruno, que eu chamo a todos vocês de Aparecida de Goiânia, a olhar um pouquinho diferente para esse processo e ver que não existem só os oligarcas do processo, não. Os oligarcas estão lá querendo preparar mais um para depois exportar ele para ser prefeito de uma outra cidade. O orçamento de Aparecida não pode mais servir ao propósito de construir reputação para essa galerinha aí. A gente precisa trazer o orçamento para o povo, para as necessidades do povo e para resolver os problemas reais da população, sobretudo na periferia, que vai ser a prioridade do PSOL. Olhe diferente para o processo, Bruno Felipe 50, e é isso. Candidato, muito obrigado. Candidato Bruno Felipe do PSOL, candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, querido. Boa noite. Boa noite.